Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam todos muito bem-vindos ao programa mais tecnológico do seu rádio, da TV e também da internet. No programa de hoje, a gente fala sobre uma tecnologia polêmica, mas que vem salvando a vida de muita gente, as tecnologias associadas a cannabis medicinal. A gente ainda tem muito o que evoluir, mas vamos entender qual o estágio atual, o que a gente percorreu de verdade, o que tem de estudo científico, o que tem de especulação, enfim, para onde vai essa história e como as coisas estão acontecendo. Para ajudar a gente a entender isso tudo, está comigo Alan Paiotti, que é CEO e founder da Canecta. Alan, seja muito bem-vindo ao Sociedade Digital. Obrigado, André. Prazer estar com vocês aqui. Acho que é um tema divertido para a gente conversar aqui. É isso. Bom, eu comecei falando sobre a quantidade de informações, preconceitos, desinformação a respeito desse assunto. Então, eu quero te pedir, Alan, para começar fazendo um panorama do que a gente tem hoje, o que a gente tem de cenário legal e de conclusão científica sobre o uso da cannabis. Maravilha, ótimo. Então, vamos começar separando, assim, na largada, do que a gente está tratando aqui, né? Porque a gente, historicamente, há mais de 100 anos, foi condicionado a tratar o que a gente hoje chama de cannabis sob o nome de maconha, numa visão bastante estereotipada, num uso que gerava algum grau de dependência e aquele estereótipo do viciado na maconha. Cannabis medicinal não tem nada a ver com isso, né? Ou ele está bastante distante desse estereótipo. Cannabis medicinal ela é derivada a princípio a partir de uma planta que é parente daquela que é usada para o uso recreativo, que tem nesta planta um alto teor de THC, que é um dos elementos que tem a propriedade de gerar o efeito psicotrópico, né, que dá o barato. E a cannabis medicinal, em grande medida, usa muito pouco do THC. Ela usa muito mais o CBD e outros canabinoides que chegam a ser 400 na planta. E a cannabis medicinal, a gente está discutindo isso agora, há 10, 15, 20 anos, que parece que entrou na nossa agenda, mas é uma planta milenar. Não é uma planta que foi descoberta há décadas ou 100, 200 anos. Ela tem relatos de uso de 3, 4, 5 mil anos. Então, o que a gente está vendo agora é um resgate do uso de uma planta que tem propriedades ativas para uso terapêutico muito impactantes e que teve, ao longo dos últimos 100 anos, mais ou menos desde a década de 1920, quando foi proibida nos Estados Unidos, por questões não relacionadas à questão de saúde, muito mais questões sociológicas, demográficas da época, mas que freou o desenvolvimento de pesquisas científicas. E isso começou a ser resgatado nos últimos, talvez, 20 ou 30 anos, primeiro lá em Israel e depois agora no mundo. O Brasil é o segundo maior produtor de conhecimento científico sobre cannabis medicinal hoje, e que está, de fato, na prática, a gente está vendo o efeito das pessoas que estão utilizando e que estão melhorando a sua saúde e qualidade de vida em inúmeras patologias e inúmeras condições clínicas. Do ponto de vista legal, Alan, como é o Brasil, como é a visão brasileira em relação ao restante do mundo? Quando a gente olha para o mercado de tecnologia, o Brasil tem uma visão que normalmente acompanha a visão europeia, mais pró-cidadão. Os Estados Unidos tem aquela visão mais mercado. Se a gente quiser dividir ali em 3 grandes entendimentos do mundo, a visão chinesa pró-Estado, a visão americana pró-mercado, a visão europeia pró-cidadão. Qual é a interpretação da lei e o cenário brasileiro em relação a essa visão do uso de cannabis, e se a gente comparar com outros países do mundo? Ótimo. A saúde segue muito dessa lógica. A saúde no Brasil está muito relacionada, do ponto de vista regulatório, a esse approach que a gente vê na Europa, né? A cannabis medicinal hoje, primeiro fazendo um paralelo com os Estados Unidos, que é um mercado que hoje, né, mais cresce, mais se desenvolveu, apesar de o Canadá foi quem puxou, de fato, essa vanguarda há quase 20 anos atrás. Os Estados Unidos hoje, primeiro, não existe uma lei federal ainda, portanto, nos Estados Unidos, do ponto de vista federal, a cannabis ainda é considerada uma droga, mas os estados estão individualmente começando a liberar e liberalizar o uso da cannabis, tanto do uso recreativo quanto no uso medicinal. Então, hoje você tem cerca de 20 estados americanos, mais ou menos, que já liberaram o uso recreativo e mais de 40 estados que liberaram o uso medicinal. Só que com uma característica interessante, o uso medicinal nos Estados Unidos é considerado suplemento alimentar.
Então, ela não é tratada como um medicamento, como um remédio. Não precisa de um médico, não precisa de uma prescrição. E isso é importante na maneira como a gente aborda no Brasil. Aqui, com essa visão mais europeia, e aí eu acho que com um papel super determinante e relevante da Anvisa, que foi muito corajosa, mas a Anvisa liberou a partir de 2019, né, ela vem reagindo a isso desde 2015, mas em 2019 sai uma primeira regulamentação mais objetiva, que a gente chama de RDC 327, que criava um caminho para a permissão temporária de produtos importados de cannabis medicinal serem vendidos através de farmácias no Brasil. E, um ano depois, uma nova RDC, que hoje ela é a RDC 660, como a gente identifica, que permite a importação direto para o paciente, que é grande parte desse mercado. Então, hoje o Brasil ele virou meio que vitrine para o mundo sobre como tratar cannabis medicinal dentro de uma perspectiva de saúde, porque as regulações elas exigem a participação de um médico na avaliação do tratamento e a prescrição que deve ser aprovada pela Anvisa antes do paciente acessar esse medicamento. Se for uma prescrição branca para importação direta para o paciente, que é a prescrição mais simples, cada prescrição tem que ser aprovada individualmente pela Anvisa antes da importação. Se for uma prescrição de um medicamento que está disponível hoje no mercado brasileiro, nas farmácias, mesmo importado, ele é uma prescrição controlada, azul ou amarela, o que dificulta um pouco mais o acesso, porque tem uma questão de logística dessa prescrição, e o portfólio de produtos disponíveis no mercado brasileiro em farmácia ainda é muito mais resumido, está num processo de desenvolvimento. Mas hoje, por exemplo, nós lá temos quase 800 produtos disponíveis que passam por um processo de curadoria técnica com os nossos farmacêuticos para poder garantir que tem qualidade, porque a gente quer ajudar esse processo de amadurecimento junto à Anvisa, no sentido de que a gente vá no caminho de ter medicamentos aprovados aqui pela Anvisa para tratamentos seguros para o paciente. E quais são as aplicações mais comuns? Isso primeiro é muito variado. Objetivamente, o que a gente vê mais chegando hoje? Muita coisa relacionada à dor, com resultados absolutamente incríveis. E aí, dor, você tem um espectro enorme. Você tem, pelo SUS, hoje, você tem mais de 70 milhões de pessoas no Brasil que sofrem com dor crônica, aquela dor que não vai embora. Então, e a cannabis ela é uma excelente estratégia terapêutica para tratar dor. Então, dores em geral, fibromialgia, dor lombar, aquela dor do que a gente tem no braço, aquele tipo de dor, né? A pessoa que vai levantar, as pessoas com mais idade que vão levantar e sentem dor nas pernas, é um uso muito comum. As outras coisas estão relacionadas muito à insônia, né? Então, distúrbios do sono, saúde mental. Então, processos que estão aí que são tratados hoje com outros tipos de medicamentos relacionados à depressão, ansiedade, burnout, tem um uso crescente da cannabis medicinal. E aí você tem patologias específicas, que você tem o Alzheimer, Parkinson, epilepsia, que tem também já muita base científica e muito dado clínico que é acompanhado, que a gente chama de dado de vida real. E esse é um trabalho que a gente, usando a tecnologia, faz, né, na Connect, porque a gente, na jornada de cuidado, mais importante do que só dar acesso ao tratamento, a gente quer garantir que o paciente acompanhado tenha benefício com o tratamento. E paciente crônico, isso é uma média mundial, mais de 60% dos pacientes crônicos no mundo desengajam do tratamento. Eles param de tomar o seu remédio porque ninguém está acompanhando o tratamento. E ele, no momento que ele está se sentindo melhor, ele acha que o remédio já não precisa mais e ele para. E aí ele tem aquele vale onde ele tem de novo uma situação crítica e crônica, ele tem que voltar a usar o medicamento. Então, com o acompanhamento ativo que a gente faz, a gente quer evitar esse tipo de picos e vales. E a cannabis medicinal é incrível para esse tipo de tratamento. Agora, uma das críticas que a indústria farmacêutica muitas vezes recebe quando se fala especificamente desse segmento de ansiedade e depressão é o fato de que, do ponto de vista financeiro, e é um negócio, curar o paciente não é necessariamente um bom negócio. E é uma discussão ética importante sobre diversos aspectos relacionados à indústria farmacêutica. Quando uma empresa fornece algum tipo de tratamento lateral a esse padrão do ansiolítico que, em tese, vicia, enfim, essa discussão grande do vício ou não vício em ansiolíticos, dosagens, dos efeitos colaterais, enfim, tudo aquilo que diz respeito a esse problema que é cada vez maior, especialmente com o uso de tecnologia. A gente tem visto isso aumentar muito em crianças, adolescentes, suicídios, enfim, tem muita coisa, muito barra pesada associada a esse momento de ansiedade e depressão no mundo. De que forma os tratamentos com cannabis medicinal
eles se relacionam com esse quadro? Até que ponto existe uma jornada para a cura ou, de fato, quando a gente fala de algo que é crônico, é um consumo que ele começa e não tem data para parar? Perfeito. Então, isso tem uma questão que eu acho que é importante para a gente entender, que é qual é o princípio de ação de cada medicamento. Os medicamentos sintéticos, que é a lógica das grandes indústrias farmacêuticas, eles vêm de um processo de muita pesquisa e desenvolvimento, o famoso P&D. Né? Então, são moléculas que são pesquisadas e desenvolvidas e que vão sendo estudadas e passam por estudos importantes, rigorosos, estudos clínicos, que vão aferindo o seu método, a sua forma de ação para, de fato, conter, às vezes reverter, mas tratar aquela condição clínica. Né? Quando são doenças crônicas, na maioria dos casos, você não cura a pessoa. Ela vai continuar. Quem tem epilepsia não vai ser curada, ela vai ser medicada e tratada. Né? Mas ela age especificamente em pontos que melhoram a qualidade de vida do paciente. Acho que essa é uma primeira maneira de, acho que a gente considerar os medicamentos sintéticos tradicionais, aquelas moléculas que foram tratadas e você lê a bula e você consegue ver como é que aquilo de fato, numa maneira estatística, né, passou pelos estudos clínicos e indica como é que aquilo vai impactar a vida daquele paciente. Quando você fala de produtos fitoterápicos ou fitofármacos, que é a grande categoria onde a cannabis medicinal se enquadra, a gente está extraindo algo que vem da natureza. Então, são princípios ativos que são extraídos de uma planta e, portanto, a gente tem que ter muito cuidado, porque a planta com mais sol, com menos água, então as condições climáticas, elas podem afetar a composição dos elementos que estão naquela planta, a dosagem, a concentração, e isso é muito sensível. No caso dos tratamentos de cannabis medicinal, é muito sensível, porque dosagens um pouquinho maiores ou menores de CBD, de THC, de outros canabinoides da planta, elas vão de alguma maneira poder impactar o tratamento do paciente, mas o mais importante é entender como é que esses canabinoides funcionam. Na verdade, nós temos sistemas fisiológicos no nosso corpo que controlam o nosso sono, controlam a nossa ansiedade, controlam o nosso apetite, que por razões diferentes, o nosso organismo produz moléculas que ativam esses sistemas fisiológicos. E aí os receptores que a gente tem são diferentes no meu corpo e dos seus. A distribuição ao longo do corpo são diferentes, porque geneticamente nós somos diferentes. O que a cannabis faz, e essa foi a grande descoberta científica, é que esses canabinoides, na verdade, eles são moléculas muito parecidas, em alguns casos são substitutas às moléculas que o nosso corpo produz. Então, quando a gente produz, a gente chama de endocannabinoide, e quando a gente pega da planta, chama de fitocannabinoide. Na prática, o que a cannabis faz é ativar sistemas do nosso corpo. Então, quando a gente toma cannabis e você tem um problema de sono, e a cannabis te ajuda a dormir melhor, não é porque a cannabis foi lá e induziu você a dormir, é porque ela ativou o teu sistema fisiológico que controla o sono, e fez você estar mais equilibrado e, portanto, você vai ter um sono de melhor qualidade. Então, desta maneira, o que acontece é que ele se encaixa no teu organismo. Ele não é algo sintético, algo que não está previsto no teu corpo, que está entrando lá e que vai ter o seu efeito. Esse caso, na verdade, é o seu corpo que está sendo ativado. Por isso que você vê muito pouco reação adversa com a cannabis, você vê muito pouca, apesar de ter em alguns casos, muito pouca interação medicamentosa, e é importante que uma equipe multidisciplinar acompanhe, né? Como a gente faz aqui, médicos, farmacêuticos e outros profissionais que acompanham, porque você começa a tomar e o teu corpo vai se adaptando e vai se ajustando. E nós dois podemos ter um distúrbio de sono. Podemos tomar a mesma formulação. Você vai ter uma reação, né, um resultado prático do tratamento diferente do meu. E esse acompanhamento é que vai encontrar a dosagem adequada para você, que é diferente da minha. Você mencionou as diferenças da cannabis do uso recreativo e da medicinal. São plantas diferentes ou manipulações diferentes de um mesmo produto, vamos dizer assim? Elas são plantas diferentes. Né? E aí você tem muitos momentos de genética dessas plantas, que também é um novo campo que está se desenvolvendo nesse mundo da cannabis, porque a semente ela já carrega a carga genética daquilo que a planta vai produzir no seu caule, nas suas folhas e nas suas flores, da onde é extraído o óleo, que vai ser depois purificado e trabalhado para produzir o medicamento. E você tem 3 categorias de medicamento na cannabis hoje. Ou você pega o extrato que você tira dessa planta e tira um canabinoide isolado, por exemplo, um CBD isolado, e tem um tipo de tratamento, ou alguns tratamentos que usam o CBD isolado. Ou você tira um outro óleo
que a gente chama de broad spectrum, que tem tudo que tem na planta. E o que é isso? Tem um monte de canabinoides lá, você tem terpenos, que é aquilo que dá o cheiro, né, na planta, e outros componentes, menos o THC. Então ela é purificada para extrair o THC e às vezes a planta já não tem THC na sua composição original. E você tem outro que chama de full spectrum, onde você tem algum grau de THC. Você pega todo o espectro de coisas que tem na planta com algum grau de THC. Mas nós estamos falando em THC assim, abaixo de 0,3% na composição de um medicamento. Um uso para o recreativo, as plantas que de fato são utilizadas para o recreativo e que geram aquele efeito, né, do barato, tem 20%, 30% de concentração de THC. Então é muito mais alto. Então, assim, quem tinha algum medo ou preconceito de considerar cannabis medicinal por causa desse efeito, deveria assim, olhar para isso com outros olhos, porque você pode consumir o que você quiser. Com 0,3% de THC, o efeito que você vai ter é nulo do ponto de vista de te levar para algum tipo de barato, ansiedade ou qualquer outro tipo de efeito. E sobre os outros efeitos, que tipo de efeito colateral pode acontecer ou já foi mapeado? O que a gente tem na literatura sobre efeitos colaterais de cannabis medicinal? Olha, são muito pequenos, a gente acompanha isso muito de perto e a gente acompanha com inúmeros, a gente a gente já teve lá mais de 70 mil pacientes nesses. A Connect é uma empresa nova, tem 3 anos, estamos criando esse histórico, mas já passaram lá em tratamento conosco mais de 70 mil pessoas, né? Então a gente acompanha grande parte dessas pessoas nesse cuidado coordenado, que eu achei o grande diferencial. A gente criou para fazer isso, né? O resto veio nascendo depois, né? A empresa nasceu com esse conceito do cuidado coordenado. A gente vê muito pouco efeito colateral. Às vezes que é comum em algumas pessoas, pode dar algum desarranjo intestinal quando começa o tratamento, e é uma questão de ajuste de dosagem, né? E às vezes é pelo óleo, onde está diluído o canabinoide, não tanto pelo canabinoide. Muito pouca informação sobre algum tipo de dor de cabeça, mas também é transitório, inicial. As pessoas, na sua grande maioria, se adaptam bem ao tratamento. Depois que você chega na dosagem terapêutica, a quantidade que você tem que tomar todo dia daquele medicamento, que são gotinhas, na grande maioria, gotinhas que pinga debaixo da língua, se adaptam super bem, baixo tipo de reação, toma-se com outros medicamentos, desde que acompanhado, né, ativamente. Então, a gente vê muito pouco problema e muito pouco risco, né, desde que feito da maneira apropriada. E a tecnologia aí é chave para isso. Sem dúvida. Uma parte dessa gestão da prescrição, do processo de definição do tratamento mais adequado, enfim, do formato, está associado aos médicos. Tem um modelo importante para que essa prescrição aconteça. Se quem nos ouve está curioso sobre se esse tipo de abordagem faz sentido ou não para si, faz o quê? Quem prescreve esse tipo de medicamento? Então, hoje, o Brasil tem mais ou menos 550 mil médicos, né, que estão prontos e ativos, né, e podendo prescrever. Se a gente fizer um recorte disso, talvez metade desses médicos, 250 para nós considerar talvez 300 mil médicos, estão em especialidades que potencialmente tratam condições clínicas, né, ou doenças que podem considerar a cannabis medicinal como uma terapia. Então, você está falando de neurologista, você está falando do pediatra, você está falando do clínico geral. Quando a gente faz um recorte disso, esses são todos médicos que passaram por um processo de formação nas faculdades e não tiveram exposição alguma aos conceitos e à fundamentação da terapia, né, canábica. Então, essa é uma deficiência do mercado hoje. Você deve ter, pelas nossas contas hoje, mais ou menos 5 mil médicos que já tiveram contato e que passaram por algum grau de treinamento ou capacitação e começaram a prescrever, né? O nicho de médicos que são ativos prescritores, que de fato se incorporaram a essa terapia e viram e estão vendo que os pacientes deles de fato estão transformados, né, em termos de resultado, é um subconjunto disso. O grande desafio do setor é educar isso. Então, nós temos, inclusive, uma plataforma focada, desenvolvendo cursos, educação, de fato, trazendo esse conhecimento, conectando a ciência, a base científica, com as informações de estudo de vida real que a gente está acompanhando e traduzindo isso para que o médico possa entender, se preparar e começar a prescrever. Esse é o grande desafio. Então, a gente tem uma plataforma
né, que chama Dr. Cannabis, onde você tem cursos. Os médicos podem fazer diferentes cursos gerais ou na sua especialidade para entender qual é a dinâmica e ele começar a usar isso na prática, com todo o apoio que a gente dá, e aí esse negócio se desenvolve. Eu acho que é irreversível. A gente vê esse movimento no mundo inteiro acontecendo. Eu brinco que assim, não é o se teremos isso no Brasil, é quando teremos isso em larga escala. O grande desafio é, de fato, comunicar isso bem, tirar o preconceito, tirar o medo e educar tanto o potencial paciente quanto o médico para que isso seja feito da maneira adequada. Porque também cannabis medicinal não é panaceia, não serve para unha encravada, dor de ouvido, não é para tudo. Tem muita gente que diz que dá para tudo. Não é assim. Precisa, de fato, que um médico experiente cuide. E aonde estão os centros de excelência, de pesquisa? Onde que esse tema tem sido avaliado, estudado com mais afinco, com bastante seriedade aqui no Brasil? Bom, aqui no Brasil, o Hospital São Carlos é muito forte, a Unicamp desenvolveu agora um núcleo que está fazendo isso, são essas células que têm desenvolvido, aí tem outros núcleos aí que estão fazendo estudos menores, mas, de novo, assim, Israel é a referência de produção científica, até porque tinha um cientista lá chamado Rafael Mishulam, que faleceu, agora com 92, 93 anos, se não me engano, há 6 meses atrás, que era a grande referência, então ele atraiu muita atenção para Israel nisso, e o Brasil teve bons adeptos, né? O professor Carlini, pessoas que se conectaram com o Rafael Mishulam no passado e começaram a trazer esse interesse, essa produção de conhecimento. E isso agora está transbordando para o mundo. Esse é um trabalho que a gente tem... quando nós começamos, o primeiro trabalho que a gente fez, que eu vim de gestão hospitalar, né? Eu vim da liderança de um hospital, minha primeira preocupação era conseguir me comunicar de uma maneira propositiva, com base científica para os médicos. Então, a primeira provocação que a gente se fez internamente com o nosso chefe médico foi mapear tudo que existia de estudo clínico de qualidade, publicado em revistas de referência, como Oxford, Lancet, coisas assim, reconhecidas pelos médicos, mapear, sistematizar isso e estruturar o conhecimento. E aí nós criamos uma plataforma, né, para facilitar o acesso, uma plataforma tecnológica para facilitar o acesso a essa base, para os médicos poderem consultar isso. E aí nós pegamos, acho que quase 850 papers naquela época, que a gente entendeu que tinham assim, uma base sólida de conhecimento, estruturamos isso e colocamos à disposição. Então a gente tem hoje interagido com muitas universidades aqui no Brasil para ajudar a promover esse tipo de conhecimento. E como que a indústria farmacêutica tem tratado o tema, a indústria farmacêutica tradicional? No geral, são empresas com muito dinheiro de pesquisa e desenvolvimento, muito dinheiro de marketing, uma influência muito grande nos médicos que vão prescrever o medicamento. Enfim, é um time que normalmente não joga para perder. De respeito. Como que eles têm olhado, têm comprado mercado? Algumas empresas, startups associadas ao mundo da tecnologia estão nesse jogo. Qual é esse panorama? Então, a indústria farmacêutica ela tem uma lógica que está muito baseada em altos volumes de investimento. Elas produzem conhecimento com altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, mas elas e acho que de uma maneira legítima, elas se protegem desse investimento todo com as patentes que essas moléculas geram. Então, elas investem em 10 moléculas diferentes, 8 não vão chegar ao seu resultado final, mas consumiram investimento relevante, mas 2 têm que pagar a conta dessas 8 e continuar fazendo essa máquina de pesquisa e desenvolvimento acontecer. É uma lógica, um modelo de negócio, eu acho que fazem isso com a sua competência e estão aí. A cannabis medicinal e os fitoterápicos em geral, ele quebra um pouco essa lógica, porque a primeira coisa, assim, esses produtos que são extraídos de plantas não podem ser patenteados. Você pode tentar patentear a forma de administração ou trazer uma nanotecnologia, mas aí já é uma licença poética, mas o princípio ativo você não pode patentear, porque isso é domínio nosso. Quantos seres vivos desse planeta, a natureza nos dá isso, portanto não pode ser patenteado. Então isso quebra um pouco a lógica da indústria farmacêutica. O que eu acho que elas estão fazendo, que eu converso com várias delas aqui, elas estão devagarzinho se movimentando para entender esse mercado e entrar nesse mercado. Algumas delas estão já desenvolvendo produtos aqui nessa lógica permitida pela Anvisa, da RDC 327, desenvolvendo produtos que estão sendo produzidos lá fora, importados, distribuídos aqui no Brasil, para elas entenderem qual é o tipo de patologia, qual é o tipo de médico que está prescrevendo. Essa permissão que a Anvisa está dando exige que essas empresas, em um prazo de até 5 anos, façam os estudos clínicos para
buscar a aprovação desses produtos como medicamento. E todas elas estão agora, que estão nesse jogo, estão nessa fase, começando ou se propondo a fazer os estudos clínicos. Então elas estão tateando, porque mesmo a abordagem que as farmacêuticas tradicionalmente fazem aos médicos, os seus representantes comerciais, que vão na indústria tradicional, levam às vezes amostras grátis, tem uma lógica já feita, né, de relacionamento com os médicos, no mercado da cannabis medicinal não é permitido. Então o representante não pode entregar amostra grátis, você não pode ter estoque desse produto no Brasil disponível para o médico ou para o paciente. Então essas coisas coíbem um pouco esse desenvolvimento, mas é uma questão de tempo. Eu acho que é uma lógica diferente que, sem dúvida, as grandes referências na indústria farmacêutica vão, de alguma maneira, entrar nesse jogo e vão, acho que, contribuir. Tem um outro ponto. A cannabis medicinal, quando eles fizerem a aprovação de um medicamento e fizerem todos os estudos clínicos, né, que a Anvisa exige e aprovam, elas vão aprovar uma formulação para uma patologia específica. Então, eu vou aprovar essa formulação para epilepsia. Qualquer outro tipo de prescrição deste medicamento para outra patologia não está dentro daquilo que foi aprovado, portanto vai ser off-label, né? A gente ouviu muito esse termo na época da pandemia. Portanto, isso continua abrindo espaço para a inúmera variedade de formulações que existem quando você combina 400 canabinoides. Então, assim, é um processo longo de desenvolvimento desse mercado que vai ter espaço para todo mundo, tanto as farmacêuticas quanto os laboratórios que estão desenvolvendo formulações específicas para algumas doenças. Um minuto para a gente fechar. A gente sempre tenta enxergar aqui no Sociedade Digital a visão do empreendedor. Os mercados que nascem em torno da cannabis, as startups, você falou de curso, certamente existem oportunidades para cadeia de suprimento. Fora do Brasil, existem startups que não necessariamente estão ligadas à comercialização dos produtos relacionados à cannabis medicinal que podem existir no Brasil de alguma maneira? Eu acho que, olhando a cadeia toda, se você pensar no cultivo, na extração do óleo, a produção do medicamento e depois esse processo todo, né, do tratamento, eu acho que tem várias lacunas. Quando o Brasil liberar, de alguma maneira, a produção, a plantação e a produção aqui, tem todo um trabalho de startups que podem se relacionar a desenvolvimento genético da planta, a melhoria da produtividade da planta, a certificação da planta. Então, você ter biorrastreabilidade desses medicamentos é uma oportunidade incrível, porque é isso que vai aferir lá na ponta que o paciente está tomando aquilo que, em princípio, deveria, né, ou está sendo dito que foi produzido. E aí você traz tecnologias como blockchain para fazer esse tipo de rastreamento, assim, tem muita coisa interessante. Do lado de pesquisa, todo esse desenvolvimento de tecnologia relacionada à inteligência artificial, o tratamento de muito volume crítico de dados, com a massa de dados que a gente, por exemplo, está acumulando nos tratamentos, as máquinas, né, as ferramentas de inteligência artificial submetidas para analisar esses dados, vão poder ajudar a gente a fazer um screening muito mais efetivo de que patologia é melhor tratada com que tipo de combinação de formulação. Então, tem várias frentes de oportunidade. O que a gente tem feito, e a gente nasceu com uma cabeça muito tecnológica, é tentar fazer com que essa combinação do médico com o paciente, com a melhor estratégia de tratamento, não é nem o melhor produto nem a melhor marca, a melhor estratégia de tratamento, que às vezes é uma combinação de soluções de produtos, seja encontrada através de soluções de tecnologia. Então essa é uma jornada que a gente trabalha todo dia para tirar o atrito e ajudar isso a acontecer da maneira que o paciente tenha o melhor benefício e encontre melhor saúde. Muito bom. Obrigado pela aula. Alan Paiotti, que é founder e CEO da Connect. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Prazer. Meus amigos, semana que vem tem mais Sociedade Digital e a gente se encontra por aqui na Jovem Pan. Um abraço para todo mundo, para você que nos ouve e vê. Tchau, tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.